Geralmente as crianças me perguntam muito assim, como é que você desenhava desde que você era pequena? Como é que você começou a desenhar, né? A lembrança mais longínqua que eu tenho é que eu precisava fugir da minha mãe, porque eu desenhava na parede. E aí ela ficava pau comigo, né? Então eu descobri que ela tinha uns móveis pretos, grandes, né? Aqueles móveis antigos. E eu descobri, porque na época não tinha essas canetinhas pilô, essa parafernália de material, tinha giz e lapiseira. Eu descobri que o fundo do armário era um excelente lugar para desenhar. Então eu me enfiava ali embaixo e ficava horas ali, ela não sabia onde eu estava. Um dia ela tinha um armário grande e ela tinha um casaco de pele, falsa pele, né? Ela tinha aquele, e eu achava o máximo entrar naquele armário e aquele casaco, porque aquilo ali era um urso para mim. Então eu fazia a maior história, né? Eu entrava no armário, eu tinha o meu urso e aí eu desenhava o fundo do armário todo. Só que eu fiquei lá dentro e eu dormi. E aí eu sumi, né? Horas. Minha mãe, quando eu saí literalmente dentro do armário, né? Tinha o corpo de bombeiro na minha casa. Porque eu morava num bairro que era do lado de uma reserva florestal. E a minha mãe achou, ainda tinha um negócio que todo mundo achava que ia passar alguém e roubar o filho, né? Você pode ser roubado e tal. Minha mãe estava aos prantos com os bombeiros lá. E eu saio de dentro do armário. Mas eu nunca tive a consciência de que eu fazia isso. Quando eu fui morar sozinha, já estava adulta, né? Ela me deu umas mesas da casa dela. E aí, quando a gente virou a mesa para botar no caminhão, a gente viu os desenhos. Eu tinha 4 anos quando eu fazia isso. Então, assim, aí eu me lembrei, a gente foi ver, todos os móveis eram desenhados, né? Porque era a maneira que eu tinha ali de fazer. E aí, quando eu passei assim a minha vida toda nessa coisa de rabiscar, fazer uns desenhos e tal, minha mãe era uma pessoa fantástica, era uma grande contadora de casos, de histórias, e ela fazia questão de fazer o trabalho dela de casa toda correndo para poder sentar com a gente, contar história, criava história de tudo, criava história de nuvens, sentava, olhava as nuvens, falava, não sei o que, tá vendo aquela ali, ela veio de não sei o que, e a gente sempre teve esse imaginário muito alimentado, né? Porque eu morava nesse bairro que tinha uma reserva florestal e a gente vivia muito solto, né? Era criança que vivia em rua, né? Com muitas outras crianças, né? Então interagia muito, né? E aí nesse bairro que eu morava tinha um clube, que a gente ia muito para esse clube também, né? A garotada. E o presidente lá do clube sempre me via desenhando, né? Papel, né? Aí um dia ele falou para mim assim, olha só, vai vir o carnaval e eu não tenho dinheiro para contratar uma pessoa para fazer uma decoração de carnaval. Tinha um concurso da decoração de carnaval mais bonita da cidade. Você não quer fazer? Eu falei, eu tinha 14 anos. Eu falei, eu não sei desenhar grande, eu sei desenhar o tamanho da folha de papel. Aí estava chegando no Rio, a Globo estava começando a ser, para vocês verem como eu sou velha, hein? A Globo estava começando a ser uma emissora, né? E estava chegando no Rio uma francesa que ia trabalhar com cenografia na Globo e ela surgiu nessa história, não sei como quem achou essa pessoa, e essa pessoa foi e me ensinou a trabalhar em escala. E aí eu fazia uns painéis que tinham 15 metros por 3. E eu ganhei o primeiro lugar da cidade, com 14 anos. E eu falei, bom, é isso que eu vou fazer, eu quero ser pintora muralista. Eu fiz durante alguns anos essa decoração de carnaval e eu queria mesmo era fazer mural, fazer grandes painéis, fazer coisas na cidade, intervenções e tal. Aí fui para a Escola de Belas Artes. Antes eu me formei como professora, né? Porque eu sou de uma geração também que pai dizia para a gente assim, você não pode ficar nas minhas costas, você tem que ter uma profissão. Os meus não querem sair das minhas costas, acho que vão ter 40 anos morando comigo, né?
E aí eu fiz a escola normal e fui para a Escola de Belas Artes ser pintora muralista. Só que cheguei lá e descobri que não tinha pintura mural no Brasil que você pudesse sobreviver, né? Tinha o Portinari, tinham outros muralistas, mas isso não era uma profissão que eu poderia sobreviver com aquilo, né? E aí fui fazer design. E quando saí de lá, fui fazer uma série de outras coisas e numa dessas fui parar no Ziraldo, que era onde eu estava contando para vocês, né? E aí conheci o Roger e a gente tinha esse grupo, a gente fez uma mudança grande no mercado, porque a gente, com essa brincadeira, a gente colocou uma série de parâmetros, né, de contratos, de preço, até mesmo da própria discussão do livro. Eu hoje acho que eu sou um dos jurássicos da ilustração, né? A gente tem hoje mesmo estava comentando que quando a gente começou a trabalhar, a mulher do Michele, a falecida Liliane Acoca, ela falava assim, o quê? Somos 50, damos num fusquinha. E era isso mesmo, a gente era um grupo muito pequeno de escritores e ilustradores. E nesse momento a gente tinha um contato muito grande, para vocês terem ideia, nesse momento não tinha computador, não tinha nada, a gente se comunicava por carta ou por telefone, porque o mercado editorial ele tinha umas brechas muito abertas. Então, a gente, quando entrei no mercado em final de 80, início de 90. Né? A gente eu entrei fazendo esse livro, que era o Noite de Cão, né, que era uma narrativa de imagem, né, um livro de imagem, de narrativa sem o texto verbal, né, e o Roger fazendo A Flor do Lado de Lá. Né. E nesse momento que a gente entrou, tinha esses buracos assim, no mercado que faziam com que tivesse muita disparidade em contrato, em condução, preços e tal. Então, o que a gente fazia? Né? A gente tinha 5 pessoas, eram 5 amigos, era eu, Roger, Ivan, que é uma figura engraçadérrima, se a Cris conseguir trazer o Ivan aqui. O Ivan é maravilhoso, é um super cantor, e ele é maravilhoso. Ele tem um troço que chama Conga Mulher Gorila, que é maravilhoso, todo mundo tem que conhecer. E o Ivan, era eu, Roger, Ivan, Fernando, que era um ilustrador que parou, virou dançarino, no que saiu do mercado editorial, e o Guto. E quando o Fernando saiu, entrou Mariana Massarani. Então, o que a gente fazia? A gente ia para a minha casa, fazia um lanche, que eu adoro cozinhar, então a gente fazia um monte de coisa e a gente morria de rir, contando as coisas que aconteciam no mercado, as discrepâncias, os casos e tal, e a gente começou a organizar uma tabela e contrato, e a gente falava com as pessoas pelo telefone, pela carta e tal. Aí o mercado começou a achar que a gente era um sindicato. E para a gente era muito engraçado isso, porque a gente falava com as pessoas, aí a pessoa ligava para a gente e falava assim, você quer fazer esse trabalho e tal, quanto é que você cobra, como é que é o seu... Aí a gente falava, é assim, assim, assado. Aí ligava para o outro falava, é assim, assim, assado. Todo mundo falava a mesma coisa. Aí o mercado começou a ligar para a gente e falava assim, vocês são do sindicato? Você é do sindicato dos ilustradores? E ninguém sabia que eram 5 pessoas na minha casa fazendo um lanche. E a gente morria de rir mesmo nessa época, com as coisas que aconteciam. Pessoas que confundiam, por exemplo, eu e Roger, a gente trabalhou com o Ziraldo. Eu conheci o Roger no Ziraldo, né? Eu fazia direção de produto no Ziraldo, né? Eu pegava os personagens do Ziraldo e aplicava em tênis, mochila, camiseta, o diabo 4, inventava 300 coisas. E o Roger, ele era
estagiário. Então, ele chegava de tarde, eu chegava lá de manhã, ele chegava de tarde para o estágio. Então, quando ele chegava, era uma felicidade na casa, porque ele chegava cantando. Aí ele começava a cantar e o Ziraldo começava a cantar lá em cima. Então, o Ziraldo falava, esse menino é feliz, esse menino é feliz, adoro quando esse menino... E assim ficava, a gente ficava numa onda ali, e eu sempre falava para ele assim, gente, o que esse menino está fazendo aqui, né? Porque o Roger já era muito virtuoso. E a equipe, o que o pessoal da equipe fazia era reproduzir o desenho do Ziraldo. Ninguém criava nada, fazia o desenho dele, era que nem trabalhar para o Maurício de Souza, né? Então, assim, conheci o Roger lá, e aí eu falava para ele assim, vai embora daqui, vai, você fica fazendo aqui, né? Ficar fazendo o menino maluquinho, né? Aí a gente decidiu que a gente ia começar a fazer livro, porque eu não tinha isso ainda muito claro, né?